PCRcast, propósito, comportamento, realização. Esse é mais um episódio. E hoje, com a presença do nosso amigo Heber Capristano Martins, vai trazer um pouco da sua história para que você possa, junto comigo, com todos nós, nos inspirarmos para uma jornada de valor. É sempre muito importante a gente ter esses exemplos de lutas, de esforços e de coragem, de fé, que vai em frente e vai superando os desafios, aprendendo com os desafios, porque eles não são barreiras, eles são instrumentos para o nosso crescimento. Então, eu vou pedir para o nosso amigo Weber se apresentar rapidamente, a gente começar esse momento especial aqui. Muito obrigado, Saulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. É uma grande satisfação mesmo, né? Uma admiração que a gente tem por você. E obrigado aí pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Na verdade, nós somos aí fruto da nossa atividade desde pequeno aí mexendo com o empresarial, né? Meu pai teve algumas atividades empresariais, a gente veio acompanhando e de lá para cá a gente pegou gosto também de entender um pouco mais. A minha mãe também veio um pouco dessa linha empresarial e a gente começou acompanhando desde o pequenininho aí, né? Ouvindo, embora a gente falasse, mas o herdeiro aceitar a herança, né? A gente fala muito disso, né? Será que o herdeiro aceita herança? Mas a gente aceita herança pelos exemplos, né? Então, acho que chegar hoje aqui e conversar com você é grande culpa deles. Eles não podem negar lá atrás, eles influenciaram muito nessa trajetória de organização, né? De pensamento e de buscar ajudar aí o próximo, né, com as suas principais dificuldades, principalmente nessa linha aí empresarial, né? Uma das coisas assim que eu me lembro muito quando criança, que eu era apaixonado pelo Pedrinho. Lembra do sítio do Pica-Pau Amarelo? Eu vi o Pedrinho com a narizinho, né? Eu falei assim, eu quero ser herói, né? E o Pedrinho era o herói da meninada. A gente saía do colégio, falava, quero assistir o Pedrinho, quem que ele vai salvar hoje, né? E naquela época de juventude era um pouco assim, o Pedrinho era, né, tipo assim, era um ídolo pra gente, né? Então acho que começou um pouco daquela forma, olha, talvez eu não seja o Pedrinho do ponto de vista de herói, né, de salvar as outras pessoas, mas talvez eu ajude negócios, né? Eu sempre fui muito interessado pelo capital, né, no sentido assim de desenvolvimento, né? Você me fez lembrar dos meus pais também. Do meu pai, a, a herança da tenacidade, da força de sempre estar em frente, sempre, né? É, Aquele negócio e não tinha desistência, não tinha desistência, né? Não passava pelo comportamento dele, não, acho que não vou mexer, isso não vai dar certo, não. Era, era a persistência ali, e a dedicação, né? E é, ele me fez lembrar da minha mãe também, você falou da sua mãe, do cuidado, né? é, Da, ela é uma parceira dos empreendimentos, né, também. sim. Eu, Ela, eu também, hoje eu falo assim, declaradamente, que hoje eu sou, quem é o meu sócio na nossa empresa hoje, é o meu sócio e a minha mãe. sua mãe? Até hoje, né? Hoje ela está, logicamente, com um sócio espiritual, né? Que ela sempre ia lá na empresa, e vai, né? Ela até é viva ainda, né? Mas ia lá, fazia oração com a nossa equipe, né? O pessoal adora mais ela do que a gente, né? Porque ela tirava, agora ela está mais indo menos, né? Mas ela ia lá, ela é contadora, né? E pela experiência dela, ela já teve administrando outras, né, trabalhou em outros locais, teve uma escola de infantil, né? Ela junto com meu pai trabalharam com o modelo escolar, né? Mas ela sempre falei, mãe, a senhora vai querer ser sócia comigo lá, né? E eu falei assim, quero sim, para a gente trabalhar junto no CNPJ, sim. Aí a ideia foi assim, então a senhora vai ser minha sócia mesmo, eu vou querer que a senhora vá lá, né? Acompanhe a gente, né? E até hoje você pergunta, mãe,
tá na hora de tirar a senhora da sociedade, né? Aí eu fico com dó, né? Quem que tem uma sócia como mãe, né? É, Espiritual, orando por é, você lá e apoiando, dando bênção lá. Falei, cara, isso é muito privilégio, é né? verdade. Você nasceu aonde? Eu nasci em Cuiabá, eu sou filho, meu pai é campograndense, né? Ele fica chateado de ser chamado de campograndense, porque ele nasceu na rua do Maracaju, lá, meu avô teve uma doença e meu avô era caminhoneiro da Singer, né? Vinha de São Paulo, trazia mercadorias e conheceu a minha avó que era, como é que fala assim? Neta do povo indígena aqui, né? Então, conheceram em Chapada, casaram em Chapada dos Guimarães. E aí numa dessas, assim, meu pai acabou indo para, meu avô acabou indo para Campo Grande. Nessa de Campo Grande, ele teve uma doença lá. E minha avó foi grávida para lá. Ele acabou nascendo em Campo Grande. E a minha mãe é de Diamantino. Então eu sou bem regional, né? Diamantino. Diamantino, a família grande. Também vieram do Ceará, a família de Diamantino. Uma parte ficou em Barão de Melgaço, a outra parte ficou em Negócio. E uma parte da nossa família ficou em São José do Rio Preto. Então, tá uma mistura aí de interior de São Paulo com interior de Mato Grosso aqui, né? Então você é um Cuiabano mesmo. empreendedor cuiabano, Tá já vendo? passou por todas essas fases Sim, de sim. Cuiabá, né? Essas fases de É, interiorana para começar a se tornar de uma... fato, assim, o meu primeiro emprego eu fui ser auxiliar de limpeza numa empresa chamada Robirama. A Robirama era uma loja que vendia automóveis e aeromodelismo, né? Ali perto da antiga Escola Técnica Federal, né? Eu acho que eu E eu, conheci. e eu com 13, 14 anos, eu apaixonado por essa parte de carro, de automóveis, Fórmula 1, né? Aqueles lances lá. E aí primeiro trabalho lá, fui fazer, e fiquei uns 2 anos sendo auxiliar de limpeza, auxiliar de tudo lá, para começar a carreira, né? Mas isso tudo me fez mostrar muito que a gente precisa ter uma certa determinação, né? Eu sempre soube muito cedo que ali era transitório, que eu precisava sair dali para um outro caminho, né? Trabalhar no escritório. Primeiro fui para a Cepromart, trabalhei no Cepromart um ano, digitando. Pensa um lugar frio, você ficava lá a tarde inteira digitando. Eu falei, isso aqui não é para mim, né? Ficar o dia inteiro no frio. E acabei indo trabalhar com o seu Valderson Coelho, o seu Valdebran Coelho, Valder, na antiga Certapa, né? A Certapa, Serviço de Planejamento Empresarial. Ali eu me descobri. Foi onde eu vi realmente a importância do economista, né? Eu formei em economia. E lá eu vi a importância de a gente contribuir com quem quer desenvolver o negócio, né? Então lá a pegada do planejar, de organizar, do pensar, do crescer, foi muito ali, foi uma base para mim fundamental ali de experiência. Foi a partir dali que a gente começou bem os relacionamentos, né? Essa história de planejamento está na sua energia, né? Eh, mas esse mundo ele cresceu para você, né? Sim, Você avançou, né? Você alcançou outros espaços em outros ambientes, faculdades e outros. sim, claro. Como que foi isso para você? Olha, assim, a minha natureza, eu sou meio rebelde, você acredita? Por disciplina, eu falei assim, eu preciso ter alguma coisa que me organize mesmo, né? E eu pensei assim, enquanto eu não parar e não começar a me organizar, porque eu gostaria de fazer muita coisa, né? Pensamento rápido, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, e eu percebi que eu precisava me organizar. Ao entrar num curso como o curso de economia, eu percebi que a economia trazendo uma importância do projeto de viabilidade econômica. Lá eu comecei a observar que os projetos de viabilidade econômica tinham uma perspectiva específica do olhar financeiro, mas elas falhavam muito na perspectiva do marketing, de olhar o mercado, de olhar o negócio em si, né? Eu falei, esse negócio de só fazer planilha para banco, para pegar dinheiro, não vai dar muito certo, não.
E eu me encontrei, falei assim, olha, eu preciso me organizar, que se eu quero ganhar tantos mil, eu preciso olhar e planejar a minha carreira também. E foi a partir disso que eu comecei, de fato, a entender que se eu me organizo com um planejamento, eu consigo contribuir, e se isso de fato é uma verdade, eu consigo falar melhor, né, apresentar isso para os demais parceiros, né, amigos, né, conhecidos. E foi bem nessa linha, foi acreditando, o pessoal começou a perceber que eu tinha uma linha de pensamento estruturado, né, trabalhando um pouco mais isso. E aí foi, de fato, fui aceitando os desafios e fazendo, né? Eu brincava assim, até quando eu conheci minha esposa Denise, ela falava assim, Heber, eu não sei nem como que a gente casou, porque você trabalhava sábado, né? Hum. Domingo você trabalhava, né? E quando eu falei, cadê o Heber, né? Falou, Heber, você vai sair hoje? Eu falei, não, eu já estou envolvido aqui num projeto, tal, né? Aí ela fala assim, cara, você era muito focado no profissional e eu acho que isso também veio com a vontade de servir, sabe? Essa vontade de olhar, né? Mas Hum. nada foi tudo muito de graça, não. Sempre foi Sacrifício. uma dedicação de olhar para as coisas. E eu penso assim, às vezes a gente sabe o que a gente não gosta, né? O saber o que a gente não gosta é muito fácil, mas saber o que a gente gosta, às vezes demora um tempo, né? E eu fui aprendendo a gostar de fazer o planejamento, de ajudar a fazer o planejamento. Isso tudo me deu muita tranquilidade no coração. Eu falo assim, é por aqui mesmo, né? Pode ser que eu não ganhe dinheiro, mas que eu acredito, eu acredito. Bacana. Você que está assistindo agora, a gente está entrando numa parte muito interessante. Além dessa história e de ter aqui um empreendedor cuiabano nato, isso é maravilhoso, né? A história escrita por um cuiabano. Mas agora a gente vai entrar numas questões assim, porque ele tem a empresa Central Central CM. CM, e essa empresa ela interage com muitos universos, ela interage com muitos ambientes diversos, e aí interage também com tecnologia, e o marketing, ele vai falar também um pouco de marketing, né, que ele faz. E o jeito dele falar, a gente já começa a falar igual também, assim, você já percebeu, né? Você vai pegando, você vai fazendo um rapó, Tá vendo? né? Vai fazendo um rapó e a gente vai falando igual. E o Weber está sendo o parteiro do nosso software, Tá né? vendo? Né? Privilégio O aí, né? Volucem. E aí daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre isso também, porque está sendo uma convivência muito valorosa. A sua empresa hoje, ela é fruto do quê? Né? Eu acho que Sim, nasceu aí onde você estava falando, mas eu gostaria que quem está nos assistindo sim. entendesse um pouco. Bom, foi fruto disso, mas ela interagiu com isso para hoje produzir isso. Claro, claro. Eu, assim, eu tive uma decisão estratégica, né? Eu lembro que eu era um garoto, assim, exatamente com 18 anos, quando eu passei numa seleção do Cepromat, eu ganhava, tipo assim, 3 salários mínimos e meio. Então, eu com 3 salários mínimos e meio, imagina o dinheiro de hoje, né? Era uma graninha boa, né? Mas eu fiquei um ano e vi que ser digitador e ficar no friozão não era meu negócio. E aí saí para ir para a Certapa para ganhar meio salário mínimo lá. Então, de 3,5 salário, fui para meio salário mínimo para poder aprender a fazer projetos. E nessa convivência dentro da Certapa, eu fui convidado para ser assessor econômico na Federação das Indústrias. Tive por estar convivendo com empresários, entender o que era o desafio do empresário, de botar o dinheiro na frente, de pensar quantas pessoas eu vou contratar, de fazer o investimento. Vai ser Finame, vai ser Sudam, vai ser BNDES. Olhar esse mundo de acreditar no negócio a ponto de colocar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Isso falei, a gente precisa ter essa convicção, acreditar que o negócio ele pode ser, eu vou gerar emprego, vou gerar impostos e vou desenvolver. Então, a partir desse aí, eu fui ser assessor econômico da Fiente. Logo em seguida, a Fiente me passou para um instituto chamado IEL.
o IEL quase não tinha uma atividade. Acabei ficando mais de 15 anos no IEL como assessor. 15 anos no IEL. Fui superintendente lá, desenvolver bastante projeto lá no IEL. Foi uma casa de experiência e casa de relacionamento, né? Eu acho que quando eu saí para estruturar a Central CM, basicamente eu já estava bem conhecido no mercado, né? Então o pessoal, o Weber, né? O Weber que estava na Fiente, o Weber da Fiente, né? E aí, daí para mim ficou bem tranquilo. A Central CM, então, ela nasceu já, logicamente, com uma rede de relacionamentos e com uma característica que eu, de certa forma, eu consegui trabalhar. Eu sempre acreditei que a informação de qualidade, ela possibilita que você tenha uma visão melhor do que pode ser alcançado, de possíveis resultados, né? Eu sempre falo, informação ruim, produto ruim, né? Então, informação boa, possibilidade de você ter ganhos, né? Então, como empreendedor inicial, eu falei assim, olha, eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não via ninguém coletando informação. Fui estudar, fui fazer mestrado, fiz a USP, depois fazer doutorado na Universidade de Brasília, com o objetivo de como posso trazer uma informação de qualidade para o empreendedor. Essa foi a linha que marcou a gente, o core, né? O core da Central CM. Olha, trazer uma inteligência de mercado e a partir dessa inteligência. E quando nós começamos a fazer inteligência, foi adesão imediata. Todimo, Gabriela, Unimed, né? Grandes empresas viram que a gente tinha um potencial de ajudá-los a captar informação e organizar. E aí veio a segunda fase, que é a segunda fase que hoje, né, nós estamos indo até para a terceira fase, mas a segunda fase veio a consultoria, porque com a informação a gente via que muitas empresas tinham dificuldade de implementar o planejamento, né? Deixa Coletava a eu fazer um informação e não parênteses. tinha a importância do Para planejamento. você continuar essa linha de raciocínio, para quem está ouvindo, às vezes a gente fala de informação e o empresário, pequeno empresário, ele tem ideia que informação é quanto que vendeu, informação é para quem vou vender, informação é... Mas informação é uma estrutura muito complexa, porque ela precisa entrar nas entranhas do que está ali posto Sim, e gerar mais do que dados, claro. né? E saber qual informação é importante também é uma ciência muito valorosa, né? Então, o que você está dizendo é que a informação ela começou a ser necessidade também para outros Para fazer ambientes, os aí veio a consultoria. Sim. E até porque eu lembro um caso, né, no empresário de Juína, que ele chegou no escritório chorando, né, literalmente chorando mesmo, assim, né, e conseguiu o dinheiro, emprestou o dinheiro, pegou um dinheiro grande, né, implementou a empresa, mas o negócio não foi para frente. Então não foi falta de capital, também foi dificuldade de gestão, foi, mas foi sobretudo a falta de uma informação de mercado, né? Então hoje nos tempos atuais, a gente precisa saber, esse mercado que nós queremos fazer venda é um mercado que compra que tipo de produto, que tipo de serviço, né? Então a informação, ela de mercado, ela bem trabalhada, ela ajuda você a posicionar o seu negócio. A gente sempre fala assim, a gente precisa entender para atender. Entender para atender. Entender quais são as demandas do comprador, né? Quem quer comprar o seu produto, o seu serviço, o que ele está procurando em termos de preço, prazo, né? Entrega, né? Você precisa ter a humildade, né? Colocar ali a sandália da humildade e entender, olha, preciso ouvir o que o mercado está querendo, para depois alinhar, né? Encaixar a tua oferta de mercado para juntar aquilo que a gente chama de fit, né? Dar um encaixe entre a demanda de mercado e aquilo que a sua empresa quer oferecer. Então, a Central CM, justamente, ela veio com essa pegada de organizar a informação. Tem muitos projetos mesmo que a gente trabalha aí, né? Mais de 50 mil entrevistas por ano que a gente faz. Essas 50 mil entrevistas, todas elas estão distribuídas em vários projetos de mercado, que esses projetos estão corroborados aí com planejamento de crescimento, planejamento de empresarial, vamos abrir nova loja, vamos abrir novo, né, ponto de venda, abrir nova unidade, e aí nesse sentido. Eu percebo que, às vezes, a pessoa faz uma pesquisa de mercado assim, com os amigos, né?
mas aí ele não tem um perfil É, e vocês têm a ciência da informação, né? isso nós chamamos uma pesquisa da vovozinha, né? Da vovozinha. O dia que a gente encontrar uma avó que fala, um avô que fala que seu neto é feio, né? O Jesus já veio, a gente ficou aqui, né? Então a pesquisa da vovozinha é muito complicado, né? E a gente precisa ter, a gente precisa ter técnica, e as técnicas de pesquisa têm mudado muito. Antigamente, o pessoal falava, preciso fazer 2.490 pesquisas, né? Hoje, com 15 entrevistas, com 14, com 30, com 50, 100, você já começa a ter boas informações para você startar aí um pensamento empresarial, né? E É. é isso. Eu, como consultor financeira organizacional, em 4 décadas de experiência, já fiz inúmeros planos de negócio. E eu considero eles todos muito, muito bons. Mas eu não faço plano de negócio para um ambiente novo, para um ambiente com a pesquisa, Sim, né? Eu não faço o plano de negócio que você faz. Eu faço o plano de negócio com pesquisas básicas de ambiente. ok, Vai abrir uma loja de tinta, ok. né? O forte do meu plano de negócio é a viabilidade econômica financeira. Sim, perfeito, perfeito. No Hospital do Câncer, por exemplo, nós fizemos um plano de negócio da unidade de oncologia. Então, é possível ser feito, muito bem feito, mas Claro, quando avança no é, desconhecido, sim, e é isso que eu quero deixar para você que está assistindo, aí é a Central CM. Por quê? Porque aí entra no ambiente, está fazendo para nós o Volucem, nosso software. Sinceramente, é um desconhecido, você não sabe o que você vai encontrar. E hoje mesmo tivemos uma reunião com os sócios e a sua equipe, você, e é um mundo novo mesmo, né? Você vai, é como se você pegasse ali uma cebola e vai descascando ali as camadas para chegar no cerne ali, para saber exatamente como é. E eu quero trazer para você, aproveitar a oportunidade do Weber estar aqui, porque você pode ser um empreendedor que está no meio do caminho, ou pode estar começando, não está pensando em empreender. E se é um negócio que todo mundo tem, tudo bem. Às vezes vem do seu pai, de sua mãe. Ontem eu tive com um, um amigo na cidade de Jaciara. Não vou citar o nome porque não tem nada de revelação aqui diferente, né? Ele tem lá uma indústria muito interessante, chama Mineirim, a indústria dele. Pão de queijo. Você precisa de ver, vende para muitos lugares no Mato Grosso e fora. Mineirim. E aí, e eu ainda ganhei uns pão de sim. queijo para trazer para Cuiabá, né? Pão de queijo, palito de queijo. Eu trouxe, a minha filha já está olhando ali, já está querendo um Já tá pouco, com né? água na boca ali, Já está né? querendo um pouco. E aí eu perguntei para ele assim, conta para mim rapidamente, né? Wilson, que ele chama. Como que foi isso, né? Eu com a minha esposa, Maria Helena, estávamos ali é, é, com o comércio, aquela correria, aqueles altos e Sim, baixos, e eu pensei, eu acho que a gente tem que ter um outro negócio aqui, porque isso pode às vezes não dar certo. Eu fui visitar meu pai, que tinha uma panificadora lá em Minas, e ele comprava o pão de queijo de uma pessoa. E eu me interessei, a pessoa me levou na indústria, pequenininha, manual, e ali eu comecei, e aí eu vim e fui fazer. E fiz no fundo de quintal, eu fui contando, e hoje é uma indústria muito interessante, né? Então tem uma herança que você começou claro. falando hoje da herança, e eu estou falando com quem de repente pode, de repente, querer É, fazer uma indústria de pão de queijo, mas não faça em sim, Jaciara, porque ela já está bem abastecida. Mas como é que é essa história da informação? Porque me encanta ver, quando você sim, trouxe hoje, por exemplo, me encanta ver. ok. Porque quem mexe com número gosta de ver a ciência dos números. A ciência desdobra encantamento, porque ela desdobra novos mundos, né? Veja bem, a gente sempre fala que existem oportunidades e existem necessidades, né? A Central CM, por exemplo, ela foi construída no mercado de oportunidades.
esse mercado de oportunidades, a partir do momento que eu levantei o mercado, eu tive a certeza que as grandes empresas, médias empresas aqui tinham uma lacuna, um leque de atendimento. Não tinha quem fazia os estudos que a gente faz, né? Naquela época, lá 20 anos atrás, não tinha quem fazia os estudos que a gente fazia, né? Ou seja, chegamos com um leque de oportunidade, ali, um espaço de oportunidade. Diferente quando você vê uma necessidade. Olha, eu preciso empreender, fiquei desempregado agora e vou empreender para mim e vou meio na raça, né? Usar o SDD, né? Se der, deu, vou brigando e e SDD. vou na Se tentativa der, e deu. erro. Se der na tentativa e erro. Ô Marcelo, já fez SDD? Se der, deu. Se der, deu. Esse se der, deu, ele custa dinheiro, né? Custa dinheiro. E custa, sobretudo, o emocional. Né? A gente vê Emocional. o emocional e não é Se não der, a gente aí fica deu confusão. da separação, da litígio, aí vai um monte de situação, né? Mas o que que a gente observa? Esse lance de você ter a informação, ela começa a te dar mais. Eu posso fazer um voo daqui dos Estados Unidos só com um indicador? Né? Só o indicador da temperatura do ar externo? Não tem como, né, cara? Quanto mais indicadores nós temos, né, no nosso painel de bordo, mais a segurança do nosso voo. E quando eu falo assim, o empresário hoje ele não está preocupado se o cliente está satisfeito com o atendimento dele. Falei, olha, ele não tá gostando do negócio dele, ele tá pedindo para vender a empresa dele. Porque se ele não monitora a satisfação, não monitora a recomendação, não monitora a reclamação, se ele não olha as novas oportunidades que o mercado está pedindo para ele está dormindo. Ele está dormindo no ponto, né? Então, o mercado fala, o mercado quer ação, né? A gente só não tem a estrutura. Como é que eu estruturo? Como é que eu faço essa captação dessa informação e transformo essa informação numa inteligência comercial, né? Você vai pegar essa inteligência comercial e trabalhar no resultado financeiro, né? Que é a venda, né? Eu vou fazer venda, vou fidelizar cliente. Então, isso é uma meio que lógica. A gente acha que o sucesso vem do acaso, né? O sucesso ele vem muito mais da forma como a gente olha o público que a gente está atendendo, né? Por que que a gente está atendendo? E muitas vezes, quando a gente ganha dinheiro e não sabe por quê, essa dúvida, ela me dá uma insegurança para investir mais, né? Aquele ditado, tem muito mais gente com medo de investir mas você tem medo de ganhar dinheiro? Falei, não, mas como é que você vai ganhar mais dinheiro sem investir mais, né? O medo de investir é tão grande, falei, mas você tem que baixar o seu medo de investir para você ganhar mais dinheiro, né? Então a Mas investir informação arriscando, né? Porque eu achei mágico, assim, achei especial, assim. Nós temos o produto, nós sabemos o quanto o Volucem é um sistema importante, né? importante, porque Claro. ele é fruto da nossa história, porque nós fomos desenvolvendo ao longo das décadas, Sim, cada vez de uma forma que o cliente entendia. Eu ia fazer uma consultoria, eu trazia a bússola, que é a ferramenta que gerou o Volucem, e eu trazia a análise horizontal de cada mês. Aí ficava poluído, né? Poluído, você via projetado, realizado, percentual, né? Linha a linha. Custo variável, despesa fixa. Aí, fevereiro. Então, você ia repassar isso, o cliente já cansava, ele já ficava, era confuso. Informação demais, informação nenhuma, claro, né? claro. Então, a gente foi buscando fazer análise só do acumulado, a projeção de balanço também tinha, projetado, realizado, percentual, aí fazíamos análise vertical, e aí ela foi a partir o cliente foi o consultor, né, do consultor, e aí gerou o Volucem. Só que aí, ó, que eu cheguei em você, na central CM, e o seu trabalho, aí você falou assim, mas o seu cliente é esse aqui. Então, do genérico, todo mundo, Sim. você buscou a informação, fez a pesquisa e localizou quem vai consumir aquele produto. Na cabeça de maioria, isso eu vou dizer para você. A maioria pensa que todo mundo é cliente.
Todo sim, mundo tem uma loja, empresário é cliente, mas não claro. é, né? O que que a gente chama de posicionamento, né? É difícil, sabe? Aquela história do pato, né? O pato é o rei, podia ser o rei dos animais, o pato é o único animal que nada, anda e voa, mas eu não lembro do pato, porque na terra quem corre muito é o leão, o leopardo, no céu é a águia, que voa muito, o tubarão, que é veloz, o pato anda mal, nada mal e voa mal, né? Então, essa síndrome do pato é porque o pato, ele, de certa forma, ele não pode ser um empreendedor pato, não um empresário pato, porque é o mal informado. O meu produto, eu vendo na minha loja, desde aquele ursão bem grandão, até capinha de celular. Falei, mas qual que é o seu negócio? É vender ursão, para criança ou capinha de celular? Aí eu vendo tudo. A gente vê essa bagunça de oferta de produtos para segmentos diferentes. E aí a gente se perde um pouco, né? Você vê o pessoal mudando a loja, mexendo na loja. Eu lembro de um empresário que começou trazendo celular importado do Made in Paraguai, né? O negócio dele cresceu, de repente ele virou camisaria, começou a vender camisa de marca, depois começou a vender produtos de informática. Falei assim, foi uma virada de negócio. Falei assim, qual que é a competência deles, né? A gente observa muito que a maturidade empresarial, e eu acho que o negócio também, né? Quando você traz a Volucem para uma experiência de mercado, a Volucem é um fruto de todo aquilo que você já percebeu e você projeta na Volucem um sentimento de que eu quero que os empresários invistam mais, né? E a gente sente isso nessa pegada da Volucem. Mas o medroso nem casa, né? Em casa. Nem casa, nem casa. Assim, o medroso, ele não chega nem perto, ele não tem nem coragem de chegar para arranjar uma garota, né? Porque ele não vai em lugar nenhum. E a forma que a gente faz assim, eu vou botar R$ 1 a mais, R$ 2 a mais, R$ 3 a mais, quanto menor a incerteza, maior a tomada de decisão. Então, quando a gente olha assim um sistema financeiro que vocês desenvolveram, a gente observa assim, essa convicção de que eu estou indo no caminho certo, ela vai me dar energia para que eu possa investir mais e crescer mais, né? Eu não tenho dúvida, Saulo, que quando a gente tem confiança, a gente investe, né? Quando a gente não tem confiança, a gente quer vender o negócio, né? Esse negócio aqui é uma batata frita, tem que sair fora dele, né? É. Eu acredito muito nisso, né? Que quando você vê a visão do futuro do negócio, eu vejo muitos empresários ainda tímidos com isso, sabe? Tímidos eles enxergam assim, o crescimento como um crescimento assim, ah, pode acontecer, vamos olhar aqui, vamos reunir a nossa equipe de venda, mas pouca pouca vontade de botar muita grana e, né, ou se coloca desestruturado, né? E aí Você foi dar aula, né? Você foi dar aula. a aula veio assim como um convite de um amigo meu, né, que eu estava dando aula em pós-graduação, né? E essas aulas de valoração empresarial, valuation, né? E como eu sou economista, fazendo muitos projetos também de viabilidade econômica, eu gosto da finança, né? Eu sempre gostei da finança, eu acho assim, e por gostar de finanças, entender de mercado e planejamento, me começaram a me chamar para fazer aulas de valoração empresarial, né? Aí acabou que eu tinha uma vaga lá, um amigo meu falou assim, eu tenho uma vaga de planejamento aqui na UFMT, né? Eu falei assim, olha, vou me candidatar, mas se passar, tudo bem, se não passar, né? E nessa história eu já estou um tempo lá na Universidade Federal, no Departamento de Administração, ministrando as matérias de planejamento 1 e 2, marketing 1 e 2 e finanças 1 e 2, né? Então a gente faz um E aí, revezamento aí, dá 2 anos uma matéria, depois dá 2 anos outra, né? eu É. vejo a sua didática na hora que você está passando Ah, para a gente, né? sim. Ela ajuda muito, a didática do professor, ela É. facilita Estudar bastante. finanças sexta-feira à noite. É, Olha, não é ah, fácil, não. é, Mas eu gosto muito da aula, porque uma das realizações nossa pode ser, eu lembro de um exemplo, né, é muito comum, né, o pessoal usava, né?
tinha um monte de estrela na praia, não sei se você lembra aquele vídeo, que tinha uma garotinha pegando uma estrela e jogando, devolvendo a estrela pro É, mar, né? é, Então, para aquela estrela que eu estou devolvendo para o mar, ela era importante, né? é. Devolver a estrela, né? Alguém perguntou, mas por que você está devolvendo tanta estrela? Você não Não vai tem vencer. tanta, não vai vencer. E eu acho que o conhecimento é isso, né? Eu acho que você educa uma, educa duas, né? Tem gente que não tem preocupação de aprender mesmo, né? Isso aí também a gente não vai, a gente vai trabalhar no nível da andragogia, né? Que é a educação de adulto. Então, o adulto ele aprende aquilo que ele deseja. Eu acho que essa pegada de formação, ela me ajudou muito a estar também na consultoria, porque a consultoria, eu não posso fazer do meu jeito apenas, né? Eu preciso entender o receptor da consultoria, para que juntos ele possa me entender e eu consiga ajudar a dar um passo seguinte, porque aquele lance de empurrar tudo, né? Ó, seja essa aqui, não, vamos conversar, vamos interagir, e essa fala do conhecimento, ela é importante na perspectiva de ajudar, né, no Que conhecimento. conselho que você daria, então? Aqui a gente está finalizando o tempo aqui. Qual o conselho que você dá, então, para quem está empreendendo ou vai empreender, assim, o principal, assim, qual? Bom, primeiro ele se conhecer, né? Eh, Qual que é a sua grande competência? O que que você gosta muito de fazer, né? Por que que a gente fala isso? Dificilmente a gente consegue dar conta da obra sem ter uma visão de futuro que a gente quer alcançar, né? Provavelmente a Central CM não teria 20 anos, não estaria lá investindo para ela crescer mais 20 anos, se eu não tivesse uma visão de futuro e não acreditasse no negócio, né? Então a gente precisa casar com a ideia. E da ideia, casando com a ideia, ela vira uma oportunidade, né? Porque a oportunidade ela vem pelo investimento que você está fazendo sempre nela, né? Só a ideia não dá certo. Então eu acredito muito que a gente precisa se conhecer, né? Posso ser um lojista em shopping center? Eu, Heber, teria uma dificuldade de ser lojista num shopping center. Por quê? Porque eu não me vejo lá trabalhando de manhã e de tarde, abrindo todos os dias, né? Atendendo o público, preciso gostar de fazer venda direta, né? Então, tem muito empresário que entra para o negócio sem gostar do negócio, né? E aí fica difícil ele investir no negócio, né? Então, a gente precisa investir tempo, colocar dinheiro mesmo, né? Fazer as Energia. ações, a energia dele, Se né? conhecer seria ele conhecer o dom e aquilo que ele está Sim, disposto a passar para chegar lá. Então ele vai fazer algo, mas é, não é apenas o que ele vai fazer, é como que ele vai interagir com o que ele vai fazer, né? sim. Eu lembro de uma vez de falar assim, olha, Heber, você tem uma calma para conversar com as pessoas, né? Eu falei assim, mas eu internamente não sou calmo. O pessoal fala assim, não, você é muito calmo, né? Eu falei, sério? Mas calma, né? Mas se eu sou muito calmo, tá te ajudando? Tá, né? Você tá se sentindo bem com a minha conversa? Tô sentindo bem com a sua conversa. Eu falei, peraí, então vamos. Então, se esse é uma capacidade de organizar e fazer aquilo que a gente está buscando, né? Que a gente acredita de fato que vai ajudar as pessoas, aí eu acho que o entendimento. A partir do momento que você tem o entendimento, você começa a se visionar, né? Eu acredito muito nisso, né? Acredita em você no primeiro momento, comece a trabalhar o teu crescimento e os negócios vão acontecer naturalmente, as parcerias, né? Isso é uma perspectiva que eu vejo. Quando você fala assim, olha, pegue o dinheiro primeiro e monte o negócio. Eu pegaria o dinheiro, investiria em mim, verificaria o que eu sei fazer, onde eu tenho uma diferencial, né? A gente chama de core competence, né? Uma competência essencial que eu tenho diferenciada, uma competência sexy, singular, né? Inovadora, que eu tenho do mercado. Essa competência, cara, eu sou distinto. Eu posso vir por aqui. Eu tenho uma pegada que eu vou conseguir fazer algo positivo e as pessoas vão lembrar. Ainda não consigo tocar baixo. Diferentemente do que o cara do Red Hot Chili Peppers lá, os outros que tocam música, né? Eu toco baixo,
de brincadeira, mas a minha nota lá de score lá tá 2, 3 comparado Pois com os caras, né? essa é uma pergunta que eu ia falar, mas você ainda virou músico, né? Ainda está aprendendo a tocar baixo. Assim, é mais um exercício do cérebro mesmo, né? E uma satisfação de que você tem de alegrar também você, as pessoas, né? Tem uma frase que uma vez eu vi no Circo do Soleil, que ele fala assim: o mais importante de tudo, a nossa missão é fazer o próximo feliz, né? Que seja meia hora, né? Que seja na palhaçada a gente errar lá em cima, né? Subir no palco, para mim, por exemplo, era um desafio, né? Dar aula era um desafio, né? Quem me conheceu lá há tempo atrás, eu era sempre profissional, tímido, fechado, né? Hoje o pessoal fala assim: ah, mas você dá palestra? Dou palestra. Mas você está tocando baixo, não acredito que você toca baixo, né? Você toca numa banda? Toco na Caimã Rock Band, né? Ah, não acredito, né? Aí a gente mostra o vídeo e fala: ah, mas é você mesmo? Então, eu acho que foi muito mais assim um soltar, sabe, uma vontade de fazer. E quem sabe daqui a pouco uma música eu consigo fazer planejamento, começar a tocar uns jingles aí, né? Fazer, vincular o lúdico, né, com o sério, né? Vamos pensar assim, às vezes você pode dar aula até com música, né? Então, a gente nunca sabe aonde vai parar a criatividade É. nossa, né? Mas é muito prazeroso e demonstra também que se a gente se acomoda, né? Só assim, a zona de conforto nossa, a gente vai, tá indo bem, eu tô fazendo muita coisa, mas eu gosto de uma confusãozinha, sabe? Essa confusãozinha, depois, Sair da zona de conforto, né? essa confusãozinha aí, né? E não nem sempre a minha esposa, Denise, ela fala assim: olha, Eber, você não precisava arranjar essa confusão, né? Por que você está arranjando essa confusão? Não, e não é nem para ganhar dinheiro, né? É muito mais pelo prazer mesmo de ajudar as pessoas e É. também, né, se realizar, né? Esse é Então, antes de encerrar, você teve algum momento que você teve medo? medo. Acho que todo dia eu tenho medo. Não vou negar para você, não. Todo dia que a gente tem medo, né? Por quê? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas o maior medo mesmo é aquele de ficar parado, né? De falar assim: olha, nossa, eu não tenho vontade de sair de cama para fazer nada. Esse medo da inércia, né? Das coisas tá tudo ruim. Ó céus, ó vida, por que que eu nasci? Por que que, né? Quando a gente observa as doenças psicossomáticas que surgem, e a gente fica assim: por que que eu tô nessa onda aqui, né? Então, o maior medo que a gente tem é saber que você vai sair de casa, você vai tentar enfrentar um desafio, pode levar uma ovada, né? Não tem problema, faz parte da experiência essa ovada que você vai levar, mas que você cresça, né? Só não cai quem está sentado, né? Então, a gente está andando, está caindo o tempo todo, mas eu diria para você, o medo, a gente respeita o medo e tem o dia, mas a loucura não, né? Vou dar um exemplo para você. Eu vou te convidar amanhã cedo, nós dois aqui vamos sair, vamos pegar um aviãozinho, vamos subir e vamos soltar de paraquedas, eu e você. Aí, se você aceitar saltar comigo amanhã de paraquedas, 6 horas da manhã, você vai arriscar ou você vai ser louco? Aí eu vou dizer para você vai ser louco, porque como é que você vai saltar amanhã sem passar aí uns 30 dias comigo, treinando, ó, na hora que eu vou puxar, na hora que eu vou soltar, né? Na hora que eu olho o relógio, na hora que o vento está à direita, o vento está à esquerda. Então eu sempre digo assim, uma coisa é o medo de arriscar existe, o medo da gente viver existe. Eu não vou viajar porque o avião vai cair, eu não vou sair de casa porque vai sofrer acidente, né? O medo algo assim que a gente tem que respeitar o medo, concorda? O medo de empresariar. Vou lançar o produto, vai dar certo, não vai dar certo, vai ser um vexame, não vai ser um vexame. Mas ao mesmo tempo que quando a gente administra o medo, a gente administra o risco, não a loucura, né? A loucura é saltar de paraquedas amanhã. Eu e você não entendo nada de paraquedas, você também não entende nada. Aí nós dois vamos cair de paraquedas. Isso aí é loucura, eu acho que isso a gente
Então a coragem não abre mão Claro. da técnica e do Não, preparo. eu acredito muito nisso e que o risco é intrínseco a todos nós, né? O medo é uma coisa administrável, ele sempre vai falar. Você vai fazer vai pegar um cliente novo, você vai fazer uma conversa nova, o medo é sempre, vai cantar, né? O meu filho foi para Dourados agora de ônibus, eu fiquei com medo dele viajar. Falei, mas você vai viajar de ônibus para Dourados, o que você vai fazer lá, né? Então, mas a gente tem que olhar assim, cara, se ele não for agora, né, eu vou travá-lo, ele vai ficar assim, nunca mais vai querer viajar, eu também vai ficar com um trauma, e falar assim, eu não vou deixar ele viajar, ele vai ficar, né, traumatizado, porque meu pai acha que vai acontecer alguma coisa e não vai acontecer nada, né? Ou seja, então a gente tem que administrar isso, né? Eu acho que o medo, ele é, assim, algo que sempre nós teremos, né? Mas a gente tem que respeitar o medo, dominar o medo, né? Mas olhar com a esperança. Eu acho que a palavra que eu sempre digo assim Esperança. cara, se você acreditar, o Brasil tá ruim, o Brasil ano de 2026 vai ser péssimo, nada vai dar certo, vai voltar a inflação, vai ser, né, uma briga social, vai ter revolução, vai não sei o quê, o Brasil não vai ganhar a Copa, ano que vem tem Copa, né? Tem Copa, o Brasil vai ficar em último lugar. Se a gente for olhar sempre disso, né, aí realmente não. A gente tem que acreditar que dias melhores sempre virão, né? E eu passo muito disso da questão da fé, né? Eu acredito muito, eu sou uma pessoa que tem a fé. E o medo, né? E com a fé eu vou mais na Para a fé, aí, esperança. na fé e esperança. É. Nós estamos no PCR Cast. Propósito, precisamos ter um propósito na vida, propósito nobre, um propósito de valor. Por isso, comportamento virtuoso, valoroso, proativo, empreendedor. E realização, que é fruto dos esforços, da coragem, saber lidar com medo e ter esperança. Gostei da esperança, porque a esperança é companheira da felicidade. Amém. Quem não tem esperança não tem felicidade, porque não sabe esperar. Não sabe investir para esperar e ter os frutos. Estamos encerrando e eu vou passar para o Heber essa história interessantíssima, né? Olha só que bacana. Para ele fazer suas palavras de encerramento aí, para nosso PCR fechar com chave de ouro aqui. Muito bom. Eu acredito muito na vida com propósito, né? Eu acho, parabenizo esse momento aqui com você. São chamadas histórias empresariais, né? As experiências de vida, elas nos engrandecem muito. Eu aprendo com você o tempo todo. A gente troca informação, troca conhecimento, troca erros. Já caí, já levantei, já subi, já caí, já desci, né? Eu acho que nada mais é importante na nossa vida do que crescer, né? Sempre com parceiros, sempre com entendendo que a gente pode juntos fazer mais, né, do que sozinho, né? Eu acredito muito nisso, né? A importância de crescer, de ajudar e olhar assim, ó, se puder ganhar dinheiro, ótimo. Mas a experiência de você estar junto, de aceitar desafio, isso aí eu acho que toda vez que você for lembrar, ó, vamos fazer um desafio aí de cortar uma picanha especial, né? Falei, tamo dentro, né? Pode ser até custo, Ô, né? Marcelo, tem Tá uma vendo? boa na picanha aqui para Já tem fazer. uma picanha para a gente fazer, né? Então eu agradeço muito essa oportunidade de estar com vocês e ali olhando que tudo pode ser, né, com uma esperança, com um propósito, né, com um valor. Não é uma questão de falar assim, é uma questão de acreditar, sabe? Decisão, né? A decisão, se errar, erramos, mas com convicção, né? Mas o propósito de acertar foi maior e nas decisões acertadas, a gente nunca sabe quando vai dar certo, mas tem que ter essa convicção, com propósito, as coisas acontecem, né? Acontece. Muito obrigado, viu, Heber? Eu que A sua agradeço. presença aqui vai ficar registrada e vai ficar no coração de quem está Oh, assistindo e nosso mesmo. aqui também. Obrigado. E a você, eu sugiro lembrar sempre de fazer os esforços e a dedicação
para construir e usufruir daquilo que você tem por direito, dos bens do universo que você vai trazer do seu coração. Pense nisso, mas pense agora. Sim, parabéns.